e colocaria o Capixaba. Eu não consigo, porque assim, eu vejo como fundo de elenco, principalmente quem é da base, aquele cara que eu olho, ele não é bagre total, que ele pode desempenhar alguma coisa, entendeu? Então eu não consigo ver o Capixaba bagre, eu consigo ver ele como um cara ainda muito imaturo mesmo, mas pelo que ele fez no jogo contra... Não existe um bagre fazer o que ele fez contra a Portuguesa. Ah, mas aí foi uma circunstância, os caras estavam com a mina, beleza. Mas ele deu um apoio, eu acho que isso mostrou que tem alguma coisa, então para quem é novo, para mim eu deixaria em fundo de elenco. O Henrico, infelizmente, né, já teve muitas oportunidades, então para mim aqui eu acho que no geral aqui acho que tá bem servido. Se eu fosse para dar mais uma polêmicazinha, eu deixaria o Thalisson de titular. Na minha concepção, todos os titulares do Paysandu são melhores praticamente do que todos os times da Série C, ainda que eles se reforcem. Eu acho difícil a gente achar um cara para uma Série C da altura do Tyler. Inclusive, eu acho que nos 15 primeiros minutos ontem, por mais que ele tenha tomado muita decisão errada, mas para mim foi o melhor jogador do Paysandu, né? Mas enfim, é um ponto aqui. Do ataque, então meus dois nos primeiros minutos foi mesmo. Dos meus dois pontos de discordância. E aí, Antunes? A réplica. Só para fazer a minha própria defesa, eu acho que se você procurar bem no mercado, você acaba encontrando um beirada mais consistente do que o Tylon, mas não tem problema. Eu acho que esse talvez seja um dos menores problemas nossos. Eu acho que com o investimento, investindo, pode ser que ache também um beirada melhor, mas vai brigar ali com ele, né? Eu acho que a substituição do Pego, ela é ainda mais importante do que... Eu não confio muito no Lucas Cardoso, não vejo ele ser esse jogador tão efetivo assim para deixar a gente tranquilo na ausência de um Cleiton Pego da vida, né? Eu não vejo ele ser esse cara que vai dar tranquilidade para a gente num quadrangular, né? Um exemplo. Agora discretamente, claro, né? Ele até tem entrado bem nessa função, né? Ou bem não, menos mal nessa função de lateral ofensivo, né? Que o Júnior Rocha tem feito aí, fez contra o Nacional e achou que ia dar certo contra a Inter, né? O que prova que ele totalmente não confia no Taboca, né? Ele prefere colocar o Lucas Cardoso de falso lateral do que o Taboca. Ele bate bem na bola, como ele bate bem na bola, é o tal do chuveiro na área, né? Que o Bruno fala, ele bate bem escanteio, aí ele cruza bem a bola na área, né? É mais uma... Ainda pode chegar na área, que ele é alto. Mas não, Antunes, quero ouvir um Antunes para discordar dessa lista aí. Oi? Bom. Não, só que ele tem zero capoete defensivo, Lucas. Enfim, mas tudo bem. Quero ouvir o Antunes aí para discordar dessa lista aí. Posso? Vai lá, começa. Vamos lá. Bom, o JP Galvão, o Danilo Peu, eu dava o bilhete azul para eles, dizia para eles não olharem nem para trás. Vai, não olha nem para trás. Você está magoado, hein? O Capixaba, o Libonati, o Yarley, o Lucão e o Rinkel, eu emprestava para outros clubes para ver se em algum outro clube vai ter algum crescimento, alguma coisa, para ver se no futuro com algum deles podia ter algum ganho financeiro ou retornar depois, futuramente, para o Paysandu. Também negociaria esses. Para mim, o Brian é um reserva ok, tá? Para mim, o Brian é um reserva ok. Para mim, o Juninho é o 12º titular. Tô contigo também. Colocaria o Juninho também. Eu esqueci essa e tô contigo, viu, Bruno? Tanto faz Ítalo como o Juninho, para mim, não vai fazer diferença. E, para mim, o Tylon, ele é mais jogador que o Thalisson, ele é mais confiável que o Thalisson, e aqui eu não estou menosprezando o futebol do Thalisson, para mim o Thalisson é um reserva ok, tá? Então, os da base, que até... o Taboca, esqueci do Taboca, pessoal. O Taboca também pode ir embora. Peraí, Bruno. Bruno. Oi. Bruno, peraí só um minutinho. O Tylon, a gente vai considerar que pode ser contratado. Então, tu acha que já está
ele como um titular, ou tu acha que, como o Nando e o Bruno falou, se a gente garimpar, dá para pegar um beirada melhor do que ele? Olha, é uma pergunta difícil. Até daria, né? Até daria, mas eu estou pensando assim, seria importante se a gente conseguisse um beirada melhor que ele. Mas eu estou falando assim, eu estou comparando por enquanto entre ele e o Thalisson, entendeu? Então, para mim, hoje ele é mais confiável, mas se a gente conseguir um beirada para ser melhor que ele, só o filé, né? E o Taboca também mandaria embora, tá? Então é isso. O Quintana já vai mesmo. Os da base, que até então seriam fundo de elenco para mim, infelizmente, tirando o Brian, o restante eu negociaria. Agora, esse negociaria não necessariamente tem que ser agora, de repente, né? Porque a gente vai precisar de elenco, a gente vai precisar de alguns jogadores. Então, mas futuramente, acabou a série C em outubro, eu negociaria esses jogadores da base aí para eles pegarem rodagem, para dar uma chance para eles, entendeu? Para dar uma chance para eles, para ver o que a gente pode ainda, de repente o cara vai ver outros ares, pega um time sem tanta torcida, joga bem, pega uma cancha, entendeu? Pode voltar outro dia, quem sabe a gente ganhar dinheiro com eles, né? Eu acho que é muito por aí. E tem que ser feito isso. Tem que ser feito isso, porque se tu vais contratar 5, 4, 3, a gente tem que dispensar. A gente tem que dispensar. Por mais que os caras que venham, claro que vão ganhar mais, se vão vir como reforço, vão ganhar mais. Então a gente tem que tirar a gente aí para essa folha não ficar tão inchada, né? E eu fico triste assim de falar que para mim o Capixaba, eu concordo com o Alves, é muito imaturo para ser até um reserva. Tem jogadores aí que infelizmente o Libonati, por isso que eu quero emprestar eles, para ver se eu dou mais uma chance para eles. Entendeu? Mas tem um ponto que é importante aí. Primeiro quando a gente fala de uma opção pro Tylon, né? A gente pensando assim, eu confio no Lucas Cardoso para um quadrangular, eu confio no Thalisson para o quadrangular, confio cegamente que o Thalisson vai resolver um jogo no quadrangular. Fernando, sinceramente, eu nunca vi bola no Lucas confio. Cardoso. Deixa eu só eu me esforço para ver bola no Lucas Cardoso, mas eu não consigo ver bola no Lucas Cardoso. É um reserva. Eu quero estar enganado. Eu quero que Lucas Cardoso estejam certos. Eu quero estar enganado. Eu não vejo assim, bola nele. Vou já passar para o Anderson, mas deixa eu só partir dessa premissa aqui, que por enquanto a diverge com os votos do Bruno Antunes. A gente só não definiu ainda o Taboca, vou já passar para o Anderson. A gente só não definiu o Taboca, mas definiu aqui o Capixaba e tal, e vou já passar para o Anderson. E o Brian, que está aqui no limítrofe, porque eu e o Antunes, a gente acha que ele é um reserva ok, e o Nando e o Bruno Alves acham que é fundo de elenco. Mas assim, só para fazer a defesa do Thalisson, não é que eu confie no Thalisson para ele entrar e ser aquele cara que vai resolver completamente. Mas eu creio que o nível que a gente tem de um Cleiton, de um eventual titular, né, ainda que seja o Tylon, ou, sei lá, pega um outro nível, um padrão Cleiton Pego lá na direita, eu acho que para uma Série C a gente não vai conseguir, por exemplo, ter um reserva à altura do Marcinho, um reserva à altura do Caio Melo. Quando a gente conseguir esse reserva ele vai te entregar, sei lá, vou chutar um número aqui, ele vai te entregar 70% do que o titular te entrega. Então, sob esse raciocínio, é que eu entendo que o Thalisson, para um quadrangular, ele é suficiente, porque eu acho que ele entrega 70%, por exemplo, de um titular, né? Agora, claro, para mim, como torcedor, seria muito bom se o cara entregasse 100% do que o titular está jogando, né? Então, por isso que eu acho. Tanto é que o Thalisson entrou lá no final do jogo contra o Anápolis, fez a jogadinha dele manjada, mas deu assistência para o gol. Entrou agora contra a Inter, fez a jogadinha manjada, mas deu assistência para o gol. Então, isso reflete para a gente, não é coincidência. 2 jogos seguidos que o cara entrou e, de uma certa forma, deu uma assistência, né? Sob esse raciocínio, eu entendo que eu confiarei a ele para ser um reserva ok para uma Série C, entendeu? Bora lá, para mim, Tylon, titular, tá? Titular no quadrangular final. Acho muito, assim, difícil o Paysandu conseguir trazer, porque é um jogador para vir ser titular no lugar do Tylon, tá? Acho muito, muito difícil o Paysandu conseguir no mercado. E quem estiver sonhando com o Garcês aí, acorda desse sonho que não existe, tá?
Isso é totalmente fantasia, não existe a menor possibilidade, pelo menos não enxergo, do Garcês vir para o Paysandu. Tá bom? Deixa eu olhar aqui. Yarley e de Bonatti, para mim, são reservas ok, desde que o de Bonatti seja utilizado para defesa, não na volância. Se o de Bonatti, se o Júnior Rocha for querer usar o de Bonatti de volante, antes de botar ele para ser negociado contra o clube, joga ele para jogar uma segundinha, porque não é a posição dele é zagueiro. Hinkel, para mim, fundo de elenco. O Brian, reserva ok. Lucas Cardoso, reserva ok. Bruno Bispo, reserva ok. Thalisson, reserva ok. Juninho, concordo com você, está 12º jogador. Drosny, reserva ok. E aí vem a lista: JP, Peu, Salomone, Capixaba, Quintana, Henrico, Itaboca, pode negociar. Os da base, quando eu boto para negociar, ou vá para uma segundinha, ou volta para a base do Paysandu, a depender se pode ainda voltar ou não. E eu fico muito com isso. O Luca eu deixo como fundo de elenco, tá? Pelas devidas lesões dele. Acho que um jogador que não consegue ter uma continuidade, não consegue ter uma minutagem, não tem como a gente confiar ele como um reserva ok para um quadrangular final. Mas a minha lista seria basicamente essa. E me surpreendi aí com a esperança de achar um titular para o lugar do Tylon. Essa rapaziada toda que vai chegar na janela a partir de 20 de julho, ela tem que ser pelo menos fronteira. Entre reserva, ok, e titular. Se tu disser alguém fundo de elenco / reserva, não faz sentido nenhum.